Estamos iniciando mais um programa Café com Letras Podcast. Hoje trazendo aqui o nosso amigo jornalista João Paulo Long, o mais conhecido como JP. JP é fundador do programa VIP-RS, que completa 20 anos este ano, e da revista VIP-RS, que completa 18 anos agora em 2025. Então, nós resolvemos trazê-lo aqui no nosso programa. Ele é um jornalista conhecido na nossa cidade, no Rio Grande do Sul. É uma pessoa que orbita há muitos anos esta área e tem várias revistas VIP-RS já publicadas. Como podemos ver aqui, está exposta aqui no nosso programa. Então, inicialmente, nós vamos conhecer um pouco mais do nosso amigo João Paulo Long, jornalista JP. Antes, vamos brindar o nosso Café com Letras, né? Programa dos escritores do nosso estado do Rio Grande do Sul. Tá gostoso o nosso café, JP? Olha, Itacir, é um prazer, uma honra estar aqui. E iniciando esse bate-papo aqui, saboreando esse café aqui, olha, que café, que presença, parabéns, grande programa, eu acompanho, está de parabéns, acompanho a tua trajetória. Estou aqui à tua disposição aqui para o que tu precisares de informação. Tá? Hoje, esse ano, 20 anos da VIP-RS, é um ano muito especial para mim, porque a gente está aí, olha, 20 anos de programa, 18 de revista, não é fácil. Tem que matar um leão por dia. É o que eu digo brincando, mas é uma grande verdade. Pois é, Itacir, então... Conte mais para nós aí sobre o programa VIP-RS. Esse que a gente quer saber um pouco mais inicialmente. Né? Bom, eu vou te... Então, como é que se originou, qual foi a ideia? Desde o começo. Exato. Eu, como todo mundo sabe, eu fui casado com a jornalista Tayla Porto, a modelo e atriz Tayla Porto. E em 97 foi o primeiro programa, ela tinha o programa Tayla Porto, que estreou em São Paulo, depois foi para a Band de Santa Catarina e depois veio a Porto Alegre na TV Urbana. TV Urbana, que era afiliada da Rede TV. E eu dirigi o programa da Tayla Porto por quase 8 anos. Aí, em 2004 para 2005, houve uma separação, como infelizmente acontece em todos os casais, quando os que não acontece, que bom, né? Estão casados. Houve uma separação e eu disse, pô, agora dirigir o que eu sei fazer, televisão, jornalismo. E aí eu iniciei o programa VIP-RS em março de 2005. Saí do programa Tayla Porto, que eu dirigia, e disse, eu vou entrar sempre dirigindo, vou entrar como apresentador, sempre produzindo. Trabalhei no programa Raul Gil, na extinta Manchete, eu e a Tayla, tinha quadros de modelos, então nós ficamos lá por quase 2 anos. Lá eu aprendi muito, alguma coisa em televisão, eu e a apresentadora Tayla. Aí a gente resolveu colocar em prática no programa Tayla Porto, aí começou. E aí começou o VIP-RS em 2005. E de lá para cá, graças a Deus, com alguns percalços, pandemia, enchente, sempre tem alguma coisa, mas graças a Deus o VIP-RS esse ano completa 20 anos. E eu me dei de presente, de presente para o programa VIP-RS. Esse ano voltaremos para a televisão, estreia dia 5 de abril na RS Play TV, no canal 524 da NET, todo sábado, 8h30. 20h30, aliás. E é um pouquinho dessa trajetória do programa VIP-RS, e aí que entra a VIP-RS 2 anos após. A gente imagina a dificuldade de se manter um programa, principalmente há 20 anos atrás, né? Não sei se era mais fácil. Era mais fácil. Mais fácil porque não tinha toda essa tecnologia que tem hoje. Né? Hoje todo mundo faz de qualquer lugar, sim, né? Fala, faz vídeo, né? Conversa com WhatsApp. Né? Naquela época, assim, para ter uma ideia, nós tínhamos um departamento comercial que vendia o programa, vendia. Sim.
quadros do programa e vendia muito bem. Eu tinha uma equipe de comercial, uma sala na Jerônimo Coelho, onde tinha 4, 5, 6 pessoas vendendo os quadros do programa. E tu vendia em todo o interior, tu vendia. Era outra realidade. Sim, outra realidade. Né? Poucos programas, não tinha muito também. Sim. Poucos programas de ícones aí, que alguns já se foram, outros não. Depois aí, por 2010, 2012, 2015, começou muito aumento de programas, muita coisa aí pulverizou. E aí já complicou um pouquinho os patrocínios, a comercialização, e hoje com o Instagram, que bom, né? Com o Facebook, Instagram, as redes sociais, então tu sabe que a TV deu uma caída comercialmente. Mas a gente está sempre na luta e na batalha. Podcast hoje é um... E eu nunca fiz podcast. Sim. Porque eu sou meio tradicional, eu gosto de um programa. Exato. Mas o podcast não deixa de ser um programa. Não deixa de ser um programa. Ele É vai para o rádio, como vai também para o YouTube, né? Como vídeo. Então, mas o podcast, quando iniciou, era só de áudio. Só de áudio. Depois começaram toda essa... Acho isso que aqui é um programa, né? É um programa, não deixa de ser um programa, um pouquinho mais, né? Aliás, eu assisti o Dorotheu falando, o Dorotheu falou sobre isso, né? Sobre a ideologia, tudo do podcast. Sim. E aí, e a revista? Aí, depois, 2 anos após o programa VIP-RS, resolveu fazer uma revista conectada à empresa do programa VIP-RS. Naquela época, assim, nos anos 2004, 2003, a mídia impressa aqui no Rio Grande do Sul era muito forte. Sim. Nós tínhamos grandes revistas que infelizmente já fecharam, que eu vou citar. Saltstar era um sucesso, Versátil, Nome e Sobrenome, Moinhos, várias revistas. E eu peguei esse gancho, vou colocar, o VIP-RS estava forte, estava na Rede TV. A Rede TV tinha uma grande audiência. Sim, TV Urbana, Rede TV, era aquele Pânico. Pânico era um sucesso. Eu peguei a onda do Pânico, fiz uma parceria com a Rede TV de São Paulo. A gente tinha... Então era... E aí eu entrei com a VIP-RS. E aí foi assim uma coisa... comecei inclusive com a primeira capa da VIP-RS. Foi dia 8 de março, fiz um grande evento no Domba Art Pub, uma casa noturna que tinha, e a capa Mônica Leal, que hoje é secretária do governo, foi a primeira capa da VIP-RS, Mônica Leal. E de lá para cá, claro que também o início sempre é melhor. Naquela época eu sempre digo, no começo dos anos 2000 era outra realidade. É outra realidade, realmente. A VIP-RS iniciou muito bem, com 5.000 exemplares, e aí foi indo, era trimestral, e aí foi, infelizmente, começou aquela crise, não sei se te lembra, 2009, 2010, 2012, deu uma crise financeira. Sim. Mas sempre mantendo a VIP. Só que aí eu comecei a semestralmente. Teve anos que eu fiz uma por ano. Pandemia, então eu não lancei nenhuma, né? Não tinha como. Mas tá aí, 18 aninhos da VIP-RS, sempre com capas diferentes. Já tive capa nacional, Gerry Adriane, que já se foi. Até eu tenho aqui, se tu me permite mostrar. Temos que mostrar. Temos que mostrar. Gerry Adriane foi um grande parceiro da VIP-RS, um grande amigo que eu perdi em 2017. O Chicão Tofani também. Pô, o Chicão Tofani, então, nem se fala. Quem não conhece esse ícone, Chicão Tofani, grande parceiro, que também nos deixou aí há um ano, mais ou menos. Aí tem políticos, Ali Klein, teve alguns políticos também, inclusive o Bernardino Vendrus, que foi um grande vereador aqui da cidade. Nosso amigo, meu amigo. José Fortunati foi Fortunati capa. Também. Ali Klein hoje é um ícone também do jornalismo gaúcho. Né? Então hoje a VIP-RS continua no mercado, baixamos a tiragem, hoje estamos fazendo 2.000, que não é muito, mas também é muito, porque sempre eu faço 2.000 e eu rodo nos melhores locais, nas melhores bancas, não todas, porque banca também não mas tabacarias, onde vende, Gramado, Litoral, Tramandaímbia e, pasme, ainda sempre sobra. Eu chegar em casa, eu devo ter umas 200 ainda, entendeu? Sim. E eu vou entregando, sabe que a revista ela é multiplicada. Cada edição
de 50 a 100 pessoas leem aquela edição. Aquela edição, exato. Então, isso porque ela roda, mas é um orgulho, é um prazer quando eu chego em um local e eu vejo a VIPRS lá. Sempre eu fui no consultório de um amigo e eu estava lá a revista de acho que uns 3, 4 anos atrás. Então, isso é bem bacana, isso de chegar num local, tá lá uma edição antiga, não atual, Claro. uma antiga lá que as pessoas como elas estão lendo, porque a revista, o assunto nunca vai ser, não é que nem o jornal, que é o assunto Sim. todas as matérias da VIP-RS, elas são atuais. Uma revista que tu lê aí de 10 anos atrás, a matéria sobre algum determinado assunto é atual. Sim. Salvo alguma tecnologia, alguma coisa que sempre tem. Então, não é fácil, mas não é fácil. Mas é uma cachaça, depois tu não consegue mais parar. Né? Tá aí o grande, tá assim com esse programa maravilhoso aqui agora, que tá um sucesso, podcast aqui. Parabéns, esse estúdio aqui tá, olha, muito, muito, muito legal. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Não sou escritor, né? Sou escritor de revista. Não, escritor de revista, mas trabalha com letras também, né? Tem que conferir, tem que fazer, tem que escrever, né? E qual é a dificuldade que tu tem hoje para fazer uma revista? Tu já tem experiência não, pelo dificuldade tempo. não tem. A dificuldade maior é a comercialização. É comercialização. É a venda, né? É a venda. Tu tem que achar o cliente certo, principalmente o que está começando, que precisa aparecer. E isso aí é um apoio para o cliente que está começando. Sim. Mas o resto é diagramação, produção, que eu tenho uma grande diagramadora, produtora, que é a Briana, é uma menina e jovem, mas olha, tem um conhecimento já muito. Inclusive, toda essa revista aqui, que foi a última VIPRS, ela nunca tinha feito uma diagramação. Fez perfeitamente. Quero até parabenizar a Briana. Ficou muito que boa. Aqui está, Ficou né? muito boa mesmo. E a próxima também já está aí, né? No forno. Em abril lançaremos a nova edição VIPRS, uma capa surpresa aí. Então, estamos aí, estamos lutando, Itacílio. Eu imagino. A gente tem que lutar. Certo. Todo mundo tem que lutar. Exato. Todo mundo. Eu sempre digo para as pessoas que estão começando os mais jovens, a vida é uma venda. O médico tem que se vender, o cirurgião dentista tem que se vender, o jornalista, a vida é uma venda. Tudo é venda. Tudo é venda, exatamente. Entendeu? Então mas, olha... Uma curiosidade que acho... Como é que tu define a capa da revista? Como é que tu busca... Qual a pessoa que eu vou colocar na capa? Como é que funciona? Assim? Olha, tem que ser uma pessoa com uma personalidade, né? Sim. Não pode ser assim, uma pessoa não muito conhecida, porque, por incrível que pareça, o que faz a revista vender na banca, é a capa. É a capa. Sim. Teve algumas edições que não venderam muito, porque a capa não ajudou. Exato. Entendeu? Mas a capa é o atrativo da venda, da banca, não na distribuição gratuita. Nos hotéis, escritórios, empresas, lojas que elas circulam. Sim. Mas a escolha é minha, pessoal, né? Claro. Aleatória, e a gente define assim, sempre aí 15, 20 dias antes de lançar. Primeiro tu faz o miolo, depois tu fecha a capa. Fecha a capa. E sempre foi assim. Já está programada o lançamento da próxima VIP, então. Tá, vai ser no dia... Abril. Não, no dia certo ainda não tem. Não, mas não vai ser no mesmo dia dos 20 anos do programa VIP? Não, o programa estreia dia 5. Mas o lançamento, coquetel de lançamento, que a gente sempre faz um coquetel de lançamento, deve girar entre 20 e 30 de abril. Então nós teremos 2 eventos no mês de abril. Não, dia 5 de abril estreia o novo programa VIPRS na RS TV, canal 524 da Claro Net. Inclusive vai para mais de 80 municípios, os melhores municípios maiores, né? Caxias, Gramado, Canoas, Santa Maria, Pelotas. Tu sabe que a RS Play TV é uma emissora nova que está começando também aqui. Sim. Ela pegou o sinal da antiga RDC, que é o 524 da NET Claro, em Porto Alegre e 80, 90 municípios do Rio Grande do Sul.
que hoje é Play RS TV, que também está entrando no ar. O sinal ainda não está 100%. Olha, Sim, se fase de fazer um programa É, já é difícil, pequeno, imagina colocar no ar uma colocar TV. Ela era para ter inaugurado agora dia 14, deu uns problemas de sinais com a Claro, então eles estão alinhando para segunda-feira próxima, que é dia 25, me parece, ela Sim. já está no ar. E grandes apresentadores nessa nova TV vamos ter. Então, vamos um dia de cada vez, que nem diz a minha amiga Mariana Keller, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E é assim que é a vida, né? Não dá também para atropelar a coisa, né? E nem se programar muito, porque às vezes tu programa uma coisa e daqui 3, 4 dias mudou. Mudou. E aí tu tem que mudar, tem que andar devagar. Então esse ano vai ser bem, graças a Deus, bem grandioso para nós. Muito trabalho por aí. Eu estou presidindo o Rotary Clube Redenção, que é um clube novo, então também a gente está engatinhando aí, vamos fazer um ano na presidência. Então é isso aí, a vida a gente não pode parar. Senão não podemos parar, senão não. a gente envelhece, né? A gente não pode parar e a gente, nesse mundo atual, ele é muito rápido, né? A notícia chegou, tu leu e já tem outra notícia atrás e tu tem que estar inteirado. Tu acaba esquecendo. Tu acaba esquecendo, né? É muita coisa, é muita informação, né? Às vezes a gente está conversando lá no Café Fermata, né? Conversando um assunto, quando tu vê, tu diz assim, tu soube o que aconteceu? Ah, não, há 2 minutos deu um acidente de avião, vamos supor, né? Tu não consegue não mais. Consegue. Tu não consegue mais assim ficar preso. Às vezes o teu WhatsApp tem tanta mensagem. Aí um cliente quer marcar, porque eu faço o marketing, o evento da Fermata. Sim. Café Fermata. Sim. A parte de eventos. Então liga um cliente, manda o WhatsApp, tu tá conversando, daqui a pouco já vem outro, tu responde um e tu esquece do outro. E assim é a correria o dia inteiro. Então, mas daqui uns 3 anos eu me aposento. Falta só 3 anos. Só 3 Aí anos. vou ficar igual o Itaci. Pois é, né? Parece que melhora um pouco mais, tranquilo, né? Mas nem tanto, hein? Não, nem tanto. Mas um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Sim. Falou em Rotary Club. O Rotary Clube Redenção em Porto Alegre é um Rotary que iniciou ano passado, em julho, né? Mês de junho. Julho de 2024. 24, né? Vai completar um ano agora em 2025. Pelo que eu sei, está começando a se estruturar cada vez mais, fazendo uma base sólida, forte. Tem algum projeto interessante que possa ser mostrado, falado, não precisa revelar totalmente, Sim. mas dizer para a sociedade o que nós temos pela frente aí. Sabe que o nosso Rotary, eu fui convidado, inclusive o Dorotheu Fagundes, ele estava até na época, o ex-governador, o Miquelin, ele foi um projeto que começou em um programa de gravação do Dorotheu Fagundes, inclusive. E ele disse, mas essa ideia, vamos formar um Rotary e um nome forte tem que ser Redenção, que é essa zona, porque lá nós temos o Bonfim. Sim. Mas o Bonfim, ele envelheceu muito. O Rotary envelheceu muito, então eles estavam muito fracos. Então a gente conversou, tivemos alguma reunião, veio o governador atual na época, e aí a gente chegou à conclusão que realmente a Redenção, que é aquele polo lá, Redenção é um nome muito forte, né? Sim, exatamente. Merecia, é uma marca da capital gaúcha, né? Merecia um Rotary. E aí a gente, depois de algumas reuniões, nós resolvemos fundar o Rotary Clube Redenção, que faz um ano agora em junho. E projetos a gente está engatinhando, a gente está formatando o clube, temos algum projeto, sim, inclusive a gente se reúne uma vez por semana, ou se não, nas férias fica a cada 15 dias, porque janeiro e fevereiro dá uma realmente. A pessoa viaja muito. Em todas as entidades, né? Mas nós temos grandes projetos aí, principalmente um grande que tá por vir, mas eu não posso ainda revelar, porque vai ser uma coisa que o Rotary completa 100 anos no ano que vem. Exato. Vai ser bem grandioso para o nosso Rotary Clube Redenção de Porto Alegre. Vem novidades por aí, e com certeza vai ser muito, muito, muito importante para nós gaúchos aqui de Porto Alegre.
Inclusive, no ano que vem, assume a governadoria um amigo teu também, né? O governador Vale. Vale. É, É o Coronel Vale, né? Coronel Vale, né? Ele é coronel dos bombeiros, né? Sim, Ele assume a governança agora como governador em junho do ano que vem. Em junho do ano que vem. Aonde o qual também o amigo também assumirá também, pelo que eu sei, a presidência do Rotary Club também. Tacílio será o futuro presidente do Rotary também. sim, vamos fazer parte desse grupo, eu acho muito interessante. Já fui rotariano no passado, por muito tempo, conheço um pouco, né? Claro, a gente sempre está aprendendo, né? A vida é um É um aprendizado constante. aprendizado, cada dia a gente está aprendendo alguma coisa. E agora com o nosso governador, Coronel Vale, né? Eu acho que vai dar uma mudança um É. pouco mais visível, né? Porque nós vamos ter um governador aqui da capital, Porto-alegrense, porto-alegrense, da né? capital. Tu Ele- sabe que faz parte E ele tem ideias muito boas. É. Ele está com uma ideia muito boa de fazer um grande baile dos 100 anos, porque 100 anos são 100 anos. Pô, Fazer um baile do Rotary Club de 100 anos, um baile glamouroso, que nem era nos anos 60, anos 70. Uma sede própria também, que ele está negociando com o município e o Estado. Não sei se é o município ou o Estado. Já tem 2 prédios já para ele escolher, que já foi de boca, mas foi cedido já, ele vai escolher. São 2. Então, eu acho que vem novidades do Rotary o ano que vem, principalmente na governança dele. sim, sim, sim. E importante ser de Porto Alegre. Claro. E nós precisamos aqui em Porto Alegre uma sede. Porque nada contra. Um governador que Sim. mora no interior, ele não sabe o que se precisa aqui em Porto Alegre. Claro. Ele claro. viaja pelo interior, raramente vem em Porto Alegre. Quer dizer, até vem algumas vezes quando tem algum evento, mas sendo um de Porto Alegre, ele vai lutar mais pela nossa capital. Sim. Não que o governador seja a pessoa que tem que fazer só por aquele local, Claro. mas é bem melhor para a capital ter o governador daqui. No interior, normalmente, tem 1 ou 2 clubes, né? Nas cidades. 1, 2 clubes, 1 ou 2. Já na capital, nós temos aí. Diz que tem que. Quantos que tem? vai- Tem uma ideia de Sim, número? diz que parece que é 40 e poucos clubes. 40 e poucos clubes, 40 né? Temos até uma aqui nessa fundação do Rotary aqui. região, Porto Alegre, É, Nova Iguaçu, tem entendeu? Então bastante. está centralizado nessa região, né? Mas não é o caso. Há uma regra dentro do Rotary Club que se divide, vão se dividindo dentro dos setores do setores, estado, sim, né? sim, sim, Então, sim. mas agora com o nosso governador aqui da capital, né? Não da capital, mas representando Sim, mais a representando. capital, né? Com certeza o Rotary Club aqui de Porto Alegre, todos os Rotary Clubes deverão ficar um pouco mais conhecidos. Tens no um contexto. filho que é presidente do Rotary, não tens? Sim, o meu filho é presidente, né? Até do Rotary Clube de Santiago. Santiago. Então, E eu sei que é um grande presidente, um jovem bem focado, né? o que precisa hoje nos Rotary Clube O Rotary estava envelhecendo. Estava envelhecendo. Né? Tu pega o Bonfim, né? Bonfim tem 60, 70 anos, mais ou menos isso, né? Mais até. Mais até, né? Esse é o Independência, que tem 60. Olha, o Bonfim é um dos mais antigos de Porto Alegre. Pois é. Deve ter uns 70, 80 Entendeu? anos. Se não houver renovação, se não houver colocação de pessoas mais jovens, o pessoal vai cansando e fica aquela coisa. Não se perde de fazer projetos interessantes por falta, às vezes, de motivação, né? Só que os jovens, às vezes, não têm o tempo que o Rotary as pessoas de idade, elas já são mais, assim, vamos dizer, mais comprometidas, elas têm mais tempo, elas têm mais... não sei, isso existe entre os jovens, tá? Mas o jovem, será que vai ter tempo para ajudar o Rotary? Que nem as pessoas da faixa etária dos 60, 70, 80, eles são mais ativos, né? O jovem já é um pouco... E com tem que estudar, tem que trabalhar. Claro, tem que fazer a vida dele, Fazer né? a Que vida, o né? mais velho já fez, vamos dizer assim, né? Mas hoje, com toda essa tecnologia aí, né? O jovem fica mais ligado ao trabalho, à vida cotidiana, e se não houver motivação dos mais velhos, do Rotary, de buscar a juventude, vai ficar, mais dificulta. Tem experiência. Exatamente. Então, é nesse sentido aí que eu acho que temos que
motivar. Eu acho que o novo governador deve fazer nesse sentido também, porque ele vai aproveitar. E o nosso novo governador que vai assumir ano que vem, Sim, ele é jovem. é jovem, claro. O Vale é uma pessoa jovem. Então, acho que, aliás, no nosso clube, nós temos uma secretária bem jovem também, que é a Georgia Hoffmann, em torno de 24, 25 anos, jovem, né? Sim, Então, a gente está sempre buscando trazer ao nosso grupo pessoas jovens, mas não é fácil. Realmente não é. E o Rotary, ser o rotariano também não é fácil. Tu tem que se dedicar e às vezes tu não consegue se dedicar. Isso é complicado. A vida, como tu disse, está muito corrida. E ser Mas rotariano não é fácil. é, Sabe real, que é, tu tem que é, te doar. E às vezes tu não consegue te doar. é. Infelizmente. Né? E tem tudo, né? Que tem uma mensalidade que tu tem que pagar, tem que apoiar essa parte de projetos com tempo, né? Com dedicação, né? O importante é fazer o bem. É Que nem fazer o tem um bem, lema, sem não olhar a importa quem. Não importa Não quem, importa quem. entendeu? E mesmo assim, eu acho que ainda nós temos bastante rotariano, sabe? E se a gente fizer um trabalho mais informativo para a sociedade, com certeza muitos deverão vir participar, principalmente do Rotary Clube Redenção. Sim, sim. O que vai ser feito esse ano são alguns programas no domingo, ali na Redenção, que dá para colocar fazer um chamamento para as pessoas virem participar. Deixar a pessoa curiosa mais sobre o Rotary Club, né? Esse ano a gente vai começar a fazer algumas ações que o ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu. Porque parece que o ano passado, o ano que passou, com aquela enchente, ficou assim uma coisa. Aliás, o Rotary ajudou muito, né? O Rotary Club, né? Muitas pessoas na enchente, né? Foi assim, foi doado vários equipamentos, vários eletrodomésticos. Isso acho que quem acompanhou na imprensa viu que o Rotary muito fez o Rotary Clube de Porto Alegre, seus distritos, pelo pessoal que sofreu a enchente. Né? Sim, sim. E aí depois nós tivemos um pós-enchente de 3, 4 meses problemático, né? Sim. Aí já veio o final do ano e agora que vamos recomeçar. E vamos à luta. Vamos à luta. Vamos à luta. Eu quero aproveitar aqui para buscar a revista do Chicão Tofani. O Chicão Tofani, eu tive a honra e a satisfação de ter um relacionamento de amizade com ele, né? Tu lembra disso? Sim. Fui com você lá na casa dele. Ah, sim. Fomos lá, fui entrevistado. Gravamos um programa com ele. Gravamos um programa com o Chicão Tofani. Né? Uma pessoa que se foi, passou, no caso do Covid, ele ficou hospitalizado por uma longa data, né? E aquilo ali enfraqueceu, de repente, o Chicão Tofani, e acabamos perdendo. Era um homem bem forte, bem ativo. Eu gostaria de saber um pouco mais da tua relação com o Chicão Tofani. Eu acho que tu sempre teve ligado a ele, de uma forma ou de outra, a esse grande jornalista que foi, Chicão Tofani. Na realidade, ele não era jornalista, ele era professor de história, né? Era professor de comunicador. Era um comunicador, Ele não era de profissão, ele não era jornalista. Achei que era um comunicador e professor de história. Ele é um homem muito inteligente. Sim. O Chicão eu tinha muito contato, eu me espelhei muito no Chicão, porque o Chicão era bem mais velho que eu. Né? Então eu via aquele Chicão, te lembra? Tinha no Barum. Miss TV, ele que fazia levava as mulheres, fazia o concurso. Naquela época era um glamour. Todo mundo Chicão Tofani, o programa dele na Band, teve na Guaíba. Ele passou, os programas dele eram sucesso, né? Sim. Mas eu nunca conseguia contato com ele, eu era muito jovem, ele já era um cara bacana. Então, sim. E eu ia nos locais, eu via o Chicão assim, ficava... E aí depois de um certo tempo, aí foi acho que quando eu fui para Guaíba, lá com o Paulo Sérgio Pinto, que ele era muito amigo do Paulo Sérgio. E aí eu me encontrei com ele, o Paulo Sérgio, que me apresentou, e aí a gente começou, nos eventos onde eu gravava, me encontrava com ele, a gente começou a ter uma amizade, assim, amizade forte, eu vou dizer assim, de uns 20 anos para cá. Que ele me entrevistava, tudo, nos eventos que a gente ia, o JP, ele gostava muito de mim, e eu gostava mais dele. É verdade. E aí eu homenageei, aí quando ele foi na Covid, eu estava morando na praia, e ele
estava, sabe, que ele estava desacreditado, em coma no Clínicas. Exato. E lá ele ficou. Ficou. Ele foi um sobrevivente. É. Quando ele saiu, eu ainda morando na praia, ele já estava já sempre com ajuda, com uma enfermeira, mas ele já podia falar e tal. Um certo dia eu tô sentado numa cafeteria tomando café, eu olho o Chicão Tofani. JP, como é que tá? Passei por isso. Me diz uma coisa, eu quero morar na praia. Ele queria, né? Mas ele só queria, depois passou. Sim. Ele tava ruim, tava saindo do Marco Verde, ele queria ter uma vida mais tranquila, ele queria me perguntando como é que era a praia, se era bom de morar. Sim. Sabe que ele era sempre meio... Só É. que eu botava em Tramandaí. Claro. Disse, olha, Tramandaí, não quero Tramandaí, eu quero Torres, no mínimo, Torres, Capão. Só bom, aí sobre Torres e Capão eu não consigo falar, porque não é minha praia, né? Claro. Eu sou de Tramandaí, em Bé, aqui. Tá, mas é bacana. Ele começou a me questionar isso aí. Mas estava bem assim, claro, levou um susto, eu estava começando a falar, voltou. Ele foi até entubado, né? Sim, ficou Pô, muito ficou tempo. Não 2 meses, eu acho que. Sim, ele ficou quase 3 meses. Quase 3 meses, né? Que loucura, cara. E aí ele disse, não, eu quero te comentar. Aí ele colocou o projeto, ele saiu da TV e fez o projeto do Em Casa com o Chicão Tofani. Sim. Que ele estava, e aí ele me convidou, só vem aqui que eu quero te convidar para gravar comigo. Só acho que eu estou na praia, assim, então, não, mas vem, vamos conversar. Aí demorou um mês, aí eu vim a Porto Alegre, eu estava morando na praia. Isso ainda era mais ou menos na Covid, 2021, por aí, acho que. E aí eu vi, o pessoal ainda usava máscara, né? Depois que saiu 22. E aí eu gravei com ele, a gente começou a conversar. E ele tinha ideia de morar na praia, que ele não queria mais essa vida de glamour. Ele tava assim, tava assim bem assustado. Depois do que passou, né, cara? Pô. Só que isso aí também durou 3, 4 meses, ele voltou pro glamour, enlouqueceu e aí começou, aí já queria festa, JP, vamos lá, vamos aqui, vamos aí eu comecei a acompanhar ele, levar ele para cá, para lá, para cá, e aí a gente começou a se tornar bem próximo. Ficou de 2022 até ele falecer, a gente estava bem próximo. Aí eu levava convidado lá para o programa dele, ele ia gravar comigo, e aí ele se tornou um amigo mesmo próximo. Sim. Mas depois ele arrumou uma namorada, ele já meio que me largou também. Nos últimos 4, 5 meses ele me largou porque ele estava amando. O Chicão era assim, quando ele tinha alguém, quando ele estava sozinho, ele procurava os amigos. Quando ele estava já meio casado, ele disse, bom, agora eu vou amar. E se foi, foi ano passado que ele faleceu. Acho que em junho ou julho, né? Mas é uma grande figura, uma pessoa maravilhosa. A VIPRS, olha, estampou a capa aí de várias pessoas que infelizmente já se foram, né? Jerry Adriane também foi um grande... que pessoa maravilhosa. Fiz uma amizade com o Jerry. Adriane, né? Poxa, cara, olha que antigo. Quando é que foi isso aqui? O Jerry... Foi em 2015. O Jerry, eu vou te contar uma história. Eu curtia o Jerry, mas não o conhecia. Eu, quando estava presidente do Clube Caixeiros Viajantes, nos 130 anos eu fui presidente do Clube Caixeiros. Eu vou trazer o evento 130 anos vai ser um mega evento. Eu vou trazer quem? Aí comecei a pensar... preço também, que também não era... Claro. Caí no Gerro. Falava, vou contratar o Gerry. Eu gostava, tentei Vanderlei Cardoso, mas cheguei no Gerry. E aí fechou, depois de a gente ter fechado tudo, comecei a conversar com ele via telefone, primeiro com o produtor dele, depois com ele. E aí a gente começou a fazer assim, a gente teve assim uma sintonia muito legal pelo telefone. Pô, JP... eu estou indo para lá porque eu tenho um evento, vamos nos encontrar no aeroporto. Foi onde eu conheci ele pessoalmente antes dos 130 anos, no aeroporto, já falando, fui entrevistá-lo, falando do evento dos 130 anos. Já com ele na capa. A gente conversou tudo. Parece mentira, a gente teve uma sintonia. Ele voltou para São Paulo e me ligava assim quase que diariamente para conversar. Que bacana, hein? E eu ia começar a vender os shows dele. Que ele veio, fez os 130 anos, foi um sucesso no Clube Caixeiros. Não sei se tu foi, acho que tu não foi. Não, não foi não. Foi um sucesso, ele veio.
ele me deu, nunca vou esquecer, ele usava All-Star, ele é jovial, ele 71 anos, mas ele é bem jovial. E ele usava, que nem nós, Que nem nós, All-Star. All-Star. E eu olhei para aquele tênis, nunca vou esquecer, lá, levei ele para comer o churrasco na Giovanaz. Ele veio os músicos, o produtor, o empresário, e ele estava com tênis All-Star pretos. Pô, Jair, que bonito esse tênis aí, gostei. Gostou, Jair? É teu. Ele foi pro hotel, tudo depois a gente se encontrou um dia depois, ele ficou 2, 3 dias em Porto Alegre. E ele me deu o tênis preto, que eu fiquei muitos anos com ele. Depois, mas já estava ele era bem despojado. Sim, sim. Ele andava de tênis, brim, assim, ele era bem despojado. Então, e aí depois ele voltou, fez o show, voltou para nós estávamos alinhando já para ele trabalhar, fazer muito show, porque cara, ele era uma simpatia, ele ficou quase 3 horas depois do show assinando as revistas lá, com a maior paciência, tranquilo. Olha, legal, que pessoa maravilhosa. Depois a gente se tornou amigo. Aí depois, um ano depois, 8 meses, eu estava ainda na praia, ele faleceu. Sim, Foi sim. bem rápido. Estava super bem. Baita do cara. Que E Deus o tenha. E a Liclente? A Ali Klein, grande Todo parceira. mundo conhece aqui na capital. Foi uma das revistas que mais vendeu na banca. Sim. A Ali Klein vendeu muito. Vendeu bastante. Vendeu bastante. Que bacana. Ela estourou. Ela é hoje, eu sempre brinco, ela é uma Maria do Carmo dos anos 90. Te lembra a Maria do Carmo? Sim, né? sim. Maria do Carmo e ela é a Maria do Carmo dos anos 2020. Ela está num sucesso, carreira e ascensão das mulheres empoderadas. Ela tem um programa também. Sim. Muitos projetos sociais. Ela é muito parceira, eu gosto muito dela. Ela é envolvida na sociedade, né? Grande beijo, grande abraço para Ali Klein. Sou fã da Ali Klein. A Ali Klein é uma pessoa maravilhosa. A Tayara, inclusive, eu levei lá na Pampa para conhecer ela. A Tayara achou que aula legal que tem essa mulher. Ela é muito bacana. Eu fui no coquetel no dia do lançamento da revista, tem uma foto com ela. Exatamente. E a última publicação que nós temos da VIPRS, na capa traz José Fortunati. Esse... Não preciso nem dizer nada, é um grande político. Prefeito na nossa capital. Secretário, um grande cara. Inclusive, infelizmente, no lançamento, eles estavam hospitalizados, né? Sim. Não conseguiu ir no lançamento, no coquetel de lançamento. Mas, graças a Deus, melhorou. Tá me devendo no churrasco na casa dele. Ó, vou te cobrar o churrasco, viu, Fortunati? Então, quero mandar um grande abraço. É uma pessoa também que tem o meu apreço. Grande político. Olhando essas 4 revistas aqui, a gente vê a evolução, né? Desta para esta, né? Para esta e para essa. Essas 2 últimas aí, a diagramação, a aparência da revista que enche os olhos, né? Então, olha bem, há uma diferença, né? Então, tudo é momentos, tudo é na época, né? 2005, ou seja, há 20 anos atrás, isso aqui era... A tecnologia está aqui. Exatamente. Então, há mudança. Isso aqui é a história. Isso aqui não pode se perder uma revista dessa, porque aqui está a história da revista VIPRS, que quando completar 20 anos, tu deve fazer um grande evento e fazer uma exposição das capas, né? Isso vai ter que fazer, porque... 20 anos é uma data que nem os 20 anos do programa agora também, não. Tem os 20 anos do programa, e estou sabendo que pode haver alguma homenagem aí para você para o programa VIPRS, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Como é que está? Não, nós vamos receber uma homenagem através do Tiago Alves, que é o vereador, pela passagem dos 20 anos da VIPRS. Ainda não está marcada a data, mas será esse ano aí, provavelmente, aí, julho, agosto, setembro, aí, onde só estou aguardando a data e o aval do vereador. Vamos ser homenageados à VIPRS. Modéstia à parte, nada mais justo, porque, olha, 20 anos de programa e 20 anos, quase 18 lá de revista, não é fácil, a gente tem que guerrear. Que nem de matar um leão por dia. Exatamente. O meu sonho agora é escrever um livro. Né? Quando eu conseguir escrever um livro, aí eu vou estar num patamar melhor. Né? Escrever um livro. Porque diz que o homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore. E ter um filho. Então. Filho já plantou a árvore, eu já plantei. Só falta escrever um livro. Escrever um livro. Tá bom.
Mas olha, JP, foi uma satisfação te receber aqui no Minha. nosso programa. Café com Letras Podcast reúne pessoas como você, assim, que está levando o conhecimento para a sociedade, principalmente a sociedade gaúcha, né? Porto-alegrense, né? Então foi um prazer, uma satisfação te receber aqui. Olha, quero te parabenizar, a ti, ao teu público, porque realmente, olha, tá de parabéns. Gostei muito daqui, é um programa que cada vez melhora mais. Eu acompanhei desde o primeiro. Sim, Te fiz algumas críticas e olha, não fez. tem, olha que bacana, eu comentei com a Tayara, disse, olha, o programa dele agora tá 10. Tô gostando. E hoje me surpreendeu mais, porque hoje eu vim pessoalmente aqui, o teu estúdio tá maravilhoso, bacana mesmo, parabéns. Tu mereces, tu é uma pessoa maravilhosa. Eu sempre tive um apreço muito grande por ti, como homem, como escritor. Teus livros, eu tenho um aí que até eu dei para a Tayara, que é Do MEI ao Milhão, que a Tayara ela tá para abrir um MEI, então É. ela tá lendo. Basta eu decidir triunfar, esse eu Tá ainda na não capa consegui aqui, ó, ler. né? Ó, basta É, eu decidir de um faro. E aqui na Ali Cliente, ó, 33 REC para o sucesso. Tá vendo? Tô exatamente. acompanhando aqui nas revistas do JP. Vamos ver a próxima agora, né? Pois é, vamos ver. Vamos ver a próxima. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, JP. Será bem-vindo ao momento que quiser voltar ao programa. Vamos aí no lançamento dos 20 anos aí, queremos estar junto contigo. E no lançamento da próxima edição também. Na próxima edição também. Vamos te trazer aqui fazer um lançamento aqui no nosso Será uma honra Café com sempre Letras estar aqui Podcast. contigo. Tá bom. Então, pessoal, encerramos mais um programa Café com Letras Podcast. Hoje tivemos a entrevista do jornalista João Paulo Long, mais conhecido como JP, que no mês de abril completa 20 anos do seu programa VIP RS e 18 anos da revista VIP RS. Tem novidades por aí. Aguardem. Te espero lá no YouTube. Siga-nos, toque o sininho e nos acompanhe. Receba atualizado o nosso programa todas as quartas-feiras. Até mais.